Oi, tudo bom? Tema de hoje, perrengues de casamento. Gente, hoje eu falo isso dando risada, mas na hora, o que acontece durante a montagem, durante a festa, durante a cerimônia e com os fornecedores, gente, tem cada perrengue para contar para vocês. Vocês vão se divertir e também se assustar. Acompanhem. Oi, gente! Então, esse é um tema que eu abri no meu Instagram, um quadrinho de perguntas e coloquei ali o que vocês querem que eu fale no próximo episódio. E eu tive mais de 5 pessoas que me mandaram perrengues de casamento. Eu acho que todo mundo gosta de ouvir, né, o que aconteceu de inusitado, de engraçado, tragédias, né, no casamento. Tem algumas, né, que a gente não pode nem contar, porque, meu Deus do céu. Mas assim, em muito tempo de trabalho, em longo tempo, nós temos muitos perrengues para contar para vocês. Não sei se um episódio vai ser o suficiente. Dependendo, se vocês gostarem, a gente grava mais uma continuação. Mas, primeiramente, o que eu queria falar com vocês noivinhos, com vocês clientes que pensam em dar uma festa. Quando você vai organizar um evento, você procura primeiro quem? Um produtor, um cerimonial, que é a pessoa de confiança que vai te orientar passo a passo e vai cuidar do teu grande dia. Gente, quando você contrata um produtor e um cerimonial, você já está contratando uma pessoa que vai fazer de tudo e te orientar da melhor forma para não ter perrengues no dia. Então, assim, quem já foi meu cliente, quem já foi minha noivinha e quem está fazendo o casamento comigo, sabe que no meu contrato existe uma cláusula que eu coloco lá na última página, que se chama indicação de fornecedores. Todos os fornecedores do casamento são livres. A noiva pode escolher o fotógrafo que ela quiser, DJ, doceira, tudo. Mas o que envolve o projeto, o que envolve a construção do layout, execução no dia, tecidos, iluminação, som, flores, lustres, mobiliário, eu sempre coloco a carta de indicação dos profissionais que eu confio e que eu trabalho há muito tempo e que eu sei que serão capazes de concluir o projeto com maestria. Então, assim, é muito complicado para nós quando nós criamos um layout e a noiva fecha, por exemplo, com uma floricultura que a gente nunca trabalhou, que a gente não conhece a entrega, não conhece a equipe, não sabe se é agilizado, que a gente tem o tempo ali de montar tudo em poucas horas. Então isso é uma segurança para nós, uma segurança para vocês noivos. Então, gente, sério, de verdade, tentem cumprir com a orientação do seu profissional, com as indicações que eles passam, né? Tentem cumprir com a indicação do seu profissional, porque se ele está indicando para você é porque ele confia. E o risco de ter erros no dia, imprevistos, são mínimos. Então eu vou contar para vocês um perrengue que eu já tive. Eu já tive vários. E em função de eu ter vários nesse sentido, que eu coloquei essa cláusula no meu contrato. Uma vez eu fiz um casamento que ele precisou ser remanejado todo em cima da hora, porque a noiva fechou o espaço de um hotel aqui em Curitiba, e ela casaria na sexta-feira com cerimônia no local, nesse salão. E o hotel, cerca de 60 dias antes, fechou um congresso de medicina para ser executado nas salas que seria um casamento. E quando nós fomos informados, a direção do hotel passou assim: o congresso acaba ao meio-dia e nós não temos noção de quanto tempo eles vão desmontar os estandes do congresso. Gente, acabou com o sonho da minha noiva. Era humanamente impossível montar um casamento em 5 horas, sendo que a noiva casaria no local às 19 e ao meio-dia estaria terminando um congresso de medicina. Do meio-dia às 7 horas, para desmontar o congresso e nós entrarmos com a decoração. Enfim, nós procuramos outro local. O pai da noiva
achou outro local e montamos o casamento lá. O pai da noiva, músico do Guaíra, indicou um amigo dele. Gente, essas histórias de amigo não dá certo. O amigo no dia ele deve ser convidado para o casamento. Amizade, amizade, negócios à parte. Não é à toa que essa frase é tão famosa. E o pai da noiva queria que o amigo dele fizesse a parte de sonorização, iluminação, LED do casamento. Gente, uma estrutura de som LED que faz um teatro é muito diferente de uma estrutura de um evento social. O que aconteceu? Deu perrengue. No dia, eles não fizeram visita técnica como nós pedimos com antecedência, porque os nossos horários nunca batiam com o horário dele e ele nos garantiu que ele iria no salão fazer uma visita técnica. E ele não fez. Com poucas horas para a gente montar o casamento inteiro, a equipe dele chegou, o responsável não apareceu, a equipe não sabia de nada, eles estavam me perguntando tudo na hora. E onde deveríamos montar um painel de LED para ficar atrás da cerimônia dos noivos com uma foto deles, tinha uma viga de concreto e o LED não subia. Eu ligava para o responsável, ele não atendia. O pai da noiva ligava, o irmão da noiva ligava e ele não atendia ninguém. O que nós fizemos? O que estava no projeto não foi executado. Com pouco tempo para montar tudo, a solução foi montar o LED no canto do salão e remanejar toda a orquestra de lugar. Eles não tinham acabamento para os grounds do LED, roldanas enormes que apareciam do lado do LED e que isso, gente, compromete o meu trabalho. Porque quem é convidado nesse dia, ele não sabe todo o planejamento, não sabe que a empresa foi indicação do pai da noiva. O convidado, quando chega na festa, ele olha num geral e ele imagina o quê? Foi indicação da Lu, foi fornecedor da Lu. E isso interfere no meu nome, no meu trabalho e no meu layout. Então, depois desse casamento, que eu incluí no meu contrato cláusulas que protegem o meu trabalho e que garantem o projeto para os noivos. Desde então, todos os eventos que eu executei são feitos com os profissionais que eu indico. Mas mesmo assim, uma hora ou outra acontece um perrengue. Eu fiz ano passado um casamento numa chácara e numa das visitas técnicas eu falei para a dona da chácara e para a noiva, casamento em residência, casamento em chácara, a estrutura da casa não aguenta, como os espaços de evento. Colocamos gerador para a casa inteira, gerador para a banda, ok. E eu indiquei, precisamos de um caminhão pipa. Não precisa, temos poço artesiano. Poço artesanal. Tempo inteiro eu indiquei, precisamos colocar um caminhão pipa. E elas foram contra. Não, Lu, não precisa. Nós temos poço, água não falta. Imagine, não precisa, isso não vai acontecer. Mas, gente, imagine o tempo que a caixa d'água leva para encher. A caixa d'água não enche de uma hora para outra. O uso de uma casa é de 10 descargas, 15 descargas ao dia, num casamento de 300 pessoas. A pia, lavagem do buffet, lavagem do bar, uso de pia, uso de descarga, é um volume muito grande. Mas eu avisei 2 vezes. O que aconteceu? No meio do casamento, por volta das 10h30, 11 da noite, acabaram todas as águas das torneiras da casa. Não tinha descarga, não tinha como lavar a louça do buffet. O pessoal do bar precisava lavar os copos para continuar o serviço do bar. Num sábado à noite, em Campo Largo, como fazer um caminhão-pipa chegar assim? Então eu consegui, liguei, emergencial, ninguém queria atender, um pela distância, um pelo horário, né? 10h30, 11 da noite. Mas enfim, enviamos um caminhão-pipa em cima da hora e a festa, infelizmente, ficou cerca de 1 hora sem descarga. Então, assim, são perrengues, noivinhas, que a gente sabe que vai acontecer. Então, é muito importante que vocês confiem quando a gente indica e sugere um serviço.
né? Então foi um perrengue que passou. Claro que alguns convidados não ficaram sabendo, alguns sim, né? Porque inevitavelmente precisaram usar o banheiro. E o pessoal da staff, cozinha, tudo, teve que dar um stand-by, porque não tinha o que fazer e aguardar a solução. Outro perrengue foi um evento que eu fiz numa chácara de São José dos Pinhais e era uma construção nova. Era uma casa recém-construída, inclusive os proprietários aceleraram a obra porque eles queriam celebrar as bodas deles nessa casa nova. E a gente não pensa também, né? E eles também não pensaram que uma casa nova pode ter alguns problemas ainda de manutenção a serem testados e que aconteceram durante a festa. Indicamos gerador, colocamos gerador, indicamos caminhão-pipa, também disseram que não precisava de caminhão-pipa, que tinha o poço. Porém, gente, no meio da festa, ninguém contava com a pia que o buffet estava usando, ela entupiu. Então não tinha onde o buffet também lavar os seus utensílios. Gente, foi um perrengue, tiveram que pegar bacia, pegar balde, pegar a caixa, remanejar, lavar na pia do banheiro. Então, assim, são situações que acontecem no decorrer da festa. Os proprietários não ficaram sabendo, nenhum convidado soube, porque a nossa equipe foi muito ágil e o buffet também era um buffet de extrema qualidade, extrema experiência. Então, remanejamos tudo. Mas assim, a gente volta a dizer, amigo, negócios à parte. Nesse mesmo casamento, durante a cerimônia, foi preparada uma projeção mapeada. E quem ficou responsável por comandar os controles, né? Era uma central de controle toda automatizada pelo celular dessa pessoa, um funcionário dos noivos. Então ele tinha em suas mãos o controle de toda a iluminação da casa. A menina do cerimonial da nossa equipe estava ao lado dele o tempo inteiro, toda a comunicação por rádio, e na hora de dar o start para ele apagar as luzes e a projeção funcionar, deu uma pane completa em todo o cenário. Então, assim, em visitas, claro que a gente sempre deixa tudo muito bem informado. Em visita técnica anterior, nós falamos, nós precisamos ter acesso a isso. E o noivo não quis. O noivo falou, não, ele é de confiança, fiquem ao lado dele que ele estará pronto para atender vocês. E a pessoa, na hora, se complicou, não conseguiu fazer e não deu certo. Gente, agora vamos falar de outros perrengues. Uma noiva minha do Castelo do Batel aluga aquele carro antigo, o sonho de casar na igreja, de chegar na catedral com aquele carro maravilhoso, um carro antigo. O carro pega ela no castelo e no dia nós temos todo um sincronismo de horário, né? Na hora que eu coloco ela dentro do carro, eu já aviso toda a equipe que está na igreja, noiva saindo, noiva a caminho. E de repente a noiva, com o carro, a noiva me liga da Marechal Deodoro que o carro parou, deu uma pane, o motorista estava nervoso, o motorista não sabia o que fazer, não tinha nenhum carro backup no dia para buscar ela, ele não conseguia fazer o carro funcionar. E detalhe, gente, os carros antigos, eles não têm ar-condicionado. A noiva tá com a maquiagem, com o cabelo, com os filhos no carro. Eu acho que ela tava com cinegrafista também. Com o carro parado na Marechal, com o vidro aberto. Ai, gente, que perrengue! Enfim, só que o que acontece? Como tem todo um trâmite, um protocolo da igreja e o tempo da igreja é muito cronometrado, quando ela estava no caminho, demos o start para o cortejo. O noivo entrou, os padrinhos já estavam no altar e quando era para ela chegar, aconteceu tudo isso. Resultado, a Ju, da nossa equipe do cerimonial, pegou um táxi e saiu voando para resgatar a noiva no meio da Marechal Deodoro. E a noiva chegou de táxi e
ficou registrado no vídeo, né? Graças a Deus que nós temos noivas muito queridas e ela estava calma, né? Porque ela viu que foi uma situação que fugiu totalmente do controle da empresa do carro e agora a gente fica de lição sempre que contratar um carro que seja uma empresa que garanta, né, o carro de apoio, um carro de backup, porque infelizmente no vídeo dela e nas fotos ela chegou na igreja de táxi. E a festa depois foi um sucesso, conseguimos remediar e contornar tudo. Outro perrengue, um casamento que tivemos também, um casamento árabe. Gente, que sufoco, que sufoco. Os noivos quiseram fazer a setorização do casamento. Só que como você vai setorizar se os convidados não te obedecem? Foi um Deus nos acuda. Os convidados chegavam, as meninas todas olhando no iPad, o nome do convidado, boa noite, o senhor está na mesa 9. Quando a pessoa chegava na mesa 9, ela não queria sentar na mesa 9. E ela não nos avisava. Então os convidados começaram a ignorar as orientações e sentar aonde eles queriam. Chegaram a sentar um grupo de homens na mesa dos padrinhos. Além da gente indicar a mesa, estava escrito reservado padrinhos. Gente, que Deus nos acuda, que perrengue. A setorização não funcionou. A noiva percebeu durante o jantar, explicamos para ela e ela começou a entender depois o que tinha acontecido. Então, assim, além de nós levarmos broncas, as meninas, muitas broncas, porque para falar o sobrenome árabe, né? Às vezes a fonética não saía tão perfeita, mas assim, lição desse casamento. Não fazer setorização em casamento árabe. Eles querem sentar com os grupos deles de afinidade, de negócios, de comércio. Eles não sentam com as esposas, não é, gente? Quem já foi em casamento árabe? Quem tem descendentes árabes? Então não adianta a gente setorizar um casamento árabe. Não vai dar certo. Nós já tivemos um casamento que a noiva estava muito tensa, e ela estava com muito receio que durante a festa a cunhada fizesse algo com o vestido dela. Ela estava perdendo o sono por conta disso e percebemos que ela não ia curtir a festa se ela não tivesse a segurança de que a cunhada estaria bem cuidada. Então nós colocamos uma pessoa do cerimonial somente para ficar de olho na cunhada e seguir a cunhada passo a passo durante o casamento inteiro. Porque o medo dela era de que ela virasse um vinho no vestido, uma comida, alguma outra coisa. Ai, gente, então assim, a gente tem que estar no dia com uma equipe muito bem preparada, porque a gente mexe com a ansiedade da noiva, as noivas têm pesadelo, e a gente tem que cuidar para que nada atrapalhe esse grande dia. Outra situação, uma noiva nossa, né, ela não tinha muito contato com o pai, ela combinou e sonhou, planejou desde o início que ela entraria na cerimônia com o padrasto, que criou ela e que inclusive, né, ajudou nas custas do casamento. E isso era muito certo na cabeça dela, vou entrar com meu padrasto. A equipe de cerimonial toda pronta, tudo em cronograma, tudo em roteiro. E 2 minutos antes da entrada dela, o padrasto, ele aborda a nossa equipe e fala: chamei o pai para entrar junto, então vai entrar comigo e com o pai. Quando conversamos com a noiva, a primeira reação dela foi negativa. Ela não queria, mas a cena já estava formada. Os padrinhos já tinham entrado e o pai já estava ao lado do padrasto entrando. Isso até não chega a ser um perrengue, porque no fim de toda a história, a entrada foi muito emocionante. A mãe se emocionou, as irmãs se emocionaram, foi lindo. Mas foi um momento ali de perrengue, de nós vermos a cara dela, a frustração dela de que algo saiu fora do trilho,
não por nós, não por ela, mas por um pedido do padrasto. E no fim, nesse caso, deu tudo certo. Mas já tivemos situações que o fotógrafo ligou para o nosso cerimonial, deu pau no carro, estou no meio do caminho, não tenho como chegar aí. E a cerimonial saiu dirigindo para buscar o fotógrafo para levar para a cerimônia. Outra situação de perrengue, que esse, gente, eu acho que é o mais comum, né? Acho que todo mundo que é produtor de cerimonial já teve um perrengue desse. Tudo pronto, vamos começar a cerimônia no local. Estourou o vestido da noiva. Mas, gente, estourou muito, um rasgo desse tamanho. E na hora a maquiadora, com experiência também em costura, tinha o seu kit, tinha agulha, improvisou, a gente pegou a agulha da caixinha do toalete e ela teve que costurar o vestido no corpo da irmã da noiva. Esse perrengue, infelizmente, atrasou meia hora, 40 minutos a cerimônia. O bom, assim, que a noiva, super alto astral, energia incrível, todos os padrinhos já estavam no local. Tivemos que explicar aos padrinhos, né? Olha, tivemos um problema, o vestido da irmã da noiva estourou, aguarde, em breve começa. E todo mundo, assim, foi super compreensivo e deu tudo certo. Mas foi um desespero, porque a noiva estava impecável, com buquê, com véu. E aquela hora que você fala, vamos casar? E a irmã estoura tudo. Mais um exemplo que eu tenho, que agora me veio na cabeça e lembrei, sobre quando a gente indica os profissionais e os noivos insistem em contratar quem eles querem. Eu fiz um casamento e ele, né, tem um espaço de eventos, então tinha alguns parceiros que ele queria que fosse dele. E eu falei, avisei, contei os casos anteriores e mesmo assim, gente, a gente tem que saber separar muito, sabe? O sonho, o investimento do casamento, da amizade, do parceiro que trabalha, que às vezes não é o know-how dele. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos, né, um orçamento de som, luz, uma equipe inteira completa que ia fazer todos os protocolos, entrada dos noivos, o brinde, a hora de soltar a música certa. E quem ficou responsável foi a pessoa da casa, que faz shows, faz outros eventos de outros formatos. E na hora deu tudo errado. A música que era da entrada dos noivos pro brinde, ele soltou na hora dos convidados entrarem no salão. Passagem de troca de banda, som falhou. E alguns outros probleminhas assim, tipo a equipe do staff ficou sem o jantar, né? Metade do pessoal. O cálculo da comida pelo buffet foi feito errado. Então, assim, metade da staff jantou, contra a outra metade foi jantar, já não tinha mais a comida. O buffet já tinha recolhido tudo. Então, assim, é muito importante mesmo que os noivos confiem plenamente na gente, para que tudo saia 100% perfeito. A única coisa que nós não garantimos é o clima, é o dia, se vai chover, principalmente para casamentos ao ar livre, quando a gente já tem que ter o plano B em mãos. A gente tem que ter tudo certinho, o plano B. E também, às vezes, a gente precisa ser firme, falar não para os noivos. Porque quando a montagem é no local, existe um tempo para montar a cerimônia ao ar livre. Nós temos um tempo limite, até as 14h a gente tem que decidir. Não deu tempo, vai ser dentro. Não, o sol não vai voltar, a previsão é de chuva, então confia e vamos fazer o plano B. E às vezes o noivo tenta, Lu, não dá. Eu lembro um casamento que eu fiz em Santa Catarina e um padrinho durante a montagem, gente, previsão do tempo no Cimepar, no Indiguru, no Clima Tempo, em todos os canais de tempo era temporal, previsão de chuva. E daí chega um padrinho 15h, no meio da montagem, não, vai dar sol, a chuva tá indo, vamos montar a cerimônia fora. Eu precisei ser firme, olhar para o noivo, olhar para a noiva e falar, não tem como, será dentro.
Então, às vezes, você como profissional, você tem que bancar essa palavra não. Olhar para os noivos com firmeza e falar, não vai dar certo. Eu vi que eles ficaram chateados, mas assim, no meio da cerimônia, na entrada das daminhas, na entrada dos padrinhos, caiu o dilúvio que eu já esperava. E assim, depois ela me olhou, ela falou, ai Lu, bem que você falou, né? Ia chover mesmo, eu tava tranquila desde o início, ele que tava meio querendo insistir, ele que tava com a vontade de casar, mas assim, noivos, tudo que nós fazemos, tudo que nós indicamos é pro bem de vocês. E agora eu vou falar um pouquinho de 3 perrengues que um DJ compartilhou comigo, e eu achei assim, que são situações, né, gente, que a gente tem que realmente, meu Deus, tentar cuidar e evitar que isso aconteça. Perrengue número 1 compartilhado comigo foi: os noivos chegaram, acabou a cerimônia, chegaram no salão e o noivo começou a beber. Beber e beber. E o pessoal do cerimonial, não foi cerimonial nosso, o pessoal do cerimonial, os fornecedores já estavam meio observando, ele mesmo, o DJ, observou, ixi, tá passando do limite, começou a beber, aquela empolgação, os amigos já encontram. Quando passa a cerimônia, a gente dá aquela relaxada, né? Agora é festa, é jantar. E o noivo se passou um pouquinho na bebida. Quando passou o jantar, os noivos foram por uma salinha, né? Tem aquela parte do retoque, da maquiagem, né? Estavam ali se preparando para fazer a dança dos noivos. E no fim, a salinha era perto da mesa de doces. E o noivo vomitou em cima de todos os doces. Senhor! E a noiva viu, e a noiva ficou brava, e já deu aquele climão. Enfim, a noiva fez o noivo dançar a dança dos noivos. Mas depois ele passou mal, mais mal ainda, precisou ir embora. Não lembro se ele comentou se teve que chamar a ambulância. Foi embora e a festa acabou. Os convidados, ele ficou ali, tocou mais meia horinha de música, mas os convidados viram que os noivos saíram, não tinha mais mesa de doces, aquele climão na festa e a festa acabou. Então, gente, o quanto da bebida, né, da emoção, os amigos ali pilhando, às vezes pode atrapalhar com uma noite inteira. Perrengue número 2 compartilhado. Tinha um casal na festa, também pelo DJ, e ele ali, né, o DJ, acho que eles ficam numa posição bem privilegiada, né, porque eles estão tocando, mas estão observando tudo que está acontecendo. E parece que o casal já estava ali numa animação, numa pegação na pista, né, o pessoal estava meio olhando assim, chamando atenção, e daí vai festa, e vai bebida, e vai festa, e vai bebida. E ele me contou que num determinado momento ali, por volta das 2 da manhã, e a menina veio vindo meio perto da cabine, e veio com o copo, e se apoiou na cabine dele, meio com o copo, e ele já estava meio atento ali. E ela apoiada na cabine, o namorado veio e puxou ela, e ela veio e puxou a cabine com tudo para o chão. Com a cabine do DJ, com o CDJ, com o computador, com todos os equipamentos, caíram em cima do casal no meio da pista de dança. E foi aquele fuzuê, o som desligou, e o DJ tentando tirar a convidada debaixo da cabine, tentando salvar o computador dele, porque deu aquele alvoroço e todo mundo tentando ajudar. E o medo de pisar nos equipamentos, no computador. Enfim, acabou a festa também, às 2 da manhã. Terceiro perrengue compartilhado. Terceiro perrengue, gente, quando tem dança, faz muito tempo que eu não faço bolo vivo, né? Bolo vivo, aquela dança tradicional dos 15 anos, que as meninas querem dançar com os amigos e vai apagando, mas o bolo vivo ainda são 15 casais. E foram 15 anos que ele compartilhou que a dança era uma dança coreografada com 50 jovens. Ai, gente, isso é tão tenso. A gente fica tão tenso, tão preocupado, porque tem que ter muito ensaio, tem que ter muita sintonia. E 50 jovens para acertar
perfeitamente uma coreografia, o tempo, o dia, com luzes, com influência externa, com convidados. É muito complicado. E ele compartilhou que ele teve esse perrengue, porque foi ensaiado na véspera 2 vezes, repassado o tempo, tudo certinho, e o ensaio foi perfeito. A música estava gravada, tudo certinho, o ensaio. A única responsabilidade dele era dar o play na música que foi passada. E assim ele fez no dia do evento. Porém, a turma perdeu o tempo da música. Se perderam em algum momento. Que é o que eu falo, influência de algo externo. Os convidados gritando, os convidados aplaudindo, desconcentrou e se perderam no tempo. E a música chegou ao fim e eles ainda estavam dançando e ainda continuaram dançando por um pequeno período de tempo. No momento, o que a família achou? Que o DJ errou a música, o cerimonial achou que o DJ errou e nada, a falha foi na dança. E aquele climão, a cerimonial já chegou brigando com ele e o pai da debutante já chegou brigando com o DJ também. Só que assim, no calor da emoção, as pessoas não param para analisar. A música era a mesma, era só dar o play. Então assim, gente, isso quando tem na festa, num 15 anos, num aniversário, é muito delicado. Então tem que evitar, muita gente dá problema, né? Sempre a dança dos noivos tem que ser muito ensaiada, a dança da debutante com o pai muito ensaiada, para que no dia aconteça perfeito. Adorei compartilhar com vocês um pouquinho dos perrengues, tem muitos perrengues, e eu vou amar fazer outro episódio desse. Se vocês quiserem compartilhar comigo, manda inbox, compartilhe o WhatsApp ou manda no Instagram. E eu vou abrir outro canal, outro episódio também com mais perrengues de fornecedores no meio de eventos. Obrigada, grande beijo e vamos evitar perrengues, por favor. Beijo!